Oi, gente. Esse é o nosso Hofcast especial, direto do CIOSP. O meu convidado de agora é o Diogo, um grande amigo que já foi até meu professor. É, assim, um módulo, né, Valéria? Né, assim, Foi eu sim. aprendi já muito com você também, né? A gente começou a ver aqui a questão de associação de técnicos quando você foi a primeira vez lá no Instituto, né? Para ministrar um curso. E aprendi muito naquela vez que você foi para lá. Não sei se você lembra ainda. Lógico que eu lembro. Lógico. Tem quantos anos? Antes da pandemia, uns 4 anos já. Uns 4 anos, alguma coisa assim. E abriu minha mente para a questão da associação de técnicas para a pele. Então, acho que, sei lá, se eu fui seu professor um pouquinho, você foi também minha professora, foi bem legal. Foi bem legal. Diogo, eu vou começar como sempre. Todo mundo tem muito. Como é o primeiro Hofcast da Hof, com professores de impacto, as pessoas têm sempre muita curiosidade para saber como você começou na Hof, como despertou em você partir para esse lado. Então, comecei na ROF tem 9 a 10 anos, eu não lembro exatamente se foi 2013, 2012, mas comecei como todo mundo começa, né? Curso de toxina botulínica, preenchedores, depois em 2015 surgiu a bichectomia para finalidade estética. E assim, a gente foi construindo, tudo é muito novo, né, Mas naquela Valéria? época você já se tornou referência em bichectomia, que eu lembro, É né? porque eu fiz já o primeiro curso que teve no Brasil, que foi em Brasília, né? Eu já fiz. Então eu sempre tive um pouco antenado nas coisas, sempre gostei de novidades, sempre gostei de tentar buscar o diferente. E acho que talvez por conta disso que a ROF caiu tão bem. Que era tudo novo, tudo diferente, e isso me encantava Não tinha nem como a bastante. gente estudar, né, Diogo? Não tinha livro, Era no escuro. tinha pouca coisa, muita experiência clínica só dos colegas que iam passando, alguns médicos que a gente conseguia fazer curso, que nem todos queriam ministrar, né? E a gente foi aprendendo, construindo. Teve também a pós-graduação, que foi muito bacana, porque... Você começou a ministrar curso na pós? Ou já Não, tinha foi cursos antes, separados? teve antes um pouquinho, mas na pós isso ficou uma coisa muito recorrente, muito frequente. E assim, realmente a gente Eu acho que a conseguiu gente aprendeu muito naquela pós. muito Né? mesmo. Financeiramente para o professor, Não é tão bom, não é tão bom É. em relação aos procedimentos que a gente faz no consultório. Mas eu acho que a gente aprende tanto, porque faz tanto, vê tanto, É. que vale muito a pena. Valeu. Faz parte. Com certeza. Você gosta. Aí eu lembro que era assim, ó, bichectomia e depois Diogo na parte cirúrgica, lip lift. Não foi assim esse processo Foi. que eu vou Lip tô lift lembrando? também a gente foi, né? Na época a gente fez um caso em... Eu não lembro as datas exatamente. Pra mim, que eu lembro, você foi um dos Foi primeiros um dos na primeiros. ROF como Era dentista a sempre assim, fazer lip estava lift. sempre tentando buscar ser pioneiro ou um dos, né? Eu não estou falando que eu fui o primeiro, mas assim, sempre tentando buscar algo que agregue não só para os nossos alunos, como também para os pacientes. E a gente sabe que tudo vai ser associação, né? Sempre. Não Sempre tem jeito. associação, mesmo com pequenos procedimentos cirúrgicos, né? Que a gente acaba fazendo bastante lá em Brasília. Mas eu acho assim, eu vejo que a gente sempre tem que estar de olho com a antena ligada no que está acontecendo, né? Para ver se a gente pinça alguma coisa bem interessante para a gente aplicar na clínica e melhorar os nossos resultados. E é rápido. É rápido, Acontece tudo é muito rápido. Tudo é muito rápido. A gente está vendo revoluções ano após ano, né, Valéria? Assim, a gente estava lá em Paris agora, no INCAS, e assim, a quantidade de materiais, substâncias, né, mudando tudo realmente. Bioremodeladores, bioestimuladores, bioremodeladores, muito menos volumizadores, né, Mais reposicionamento, né? reposicionamento, tratando a pele e volumizando menos, tendo menos transformações, mais elegância, Mais naturalidade, delicadeza, elegância. naturalidade. E a gente está vendo que esse que está sendo o caminho, e entra aí pele, bioestimuladores, fios, né? Então são tratamentos que trazem essa questão da naturalidade. Hoje, qual o seu carro-chefe? Porque assim, a gente faz tudo. Mas o carro-chefe do Diogo hoje é o quê?
Então, Valéria, eu até assisti a sua live, não sei se foi antes de ontem, né? Aham. Você falando sobre o protocolo e a biorreconexão, e eu estava ouvindo falando, cara, isso é o que a gente faz, né? Isso é Com o os fios. Aham. isso é o Biothreads, que é a nossa filosofia, que a gente gosta muito de falar sobre ela. Só que assim, a estrela na sua harmonização é o tratamento de pele. Que você, né, tem um esmero maior. E pra gente são os fios, né, o reposicionamento e a bioestimulação com fios e bioestimuladores. Mas a gente trata a pele, a gente tira volume, a gente usa a toxina em terço inferior e superior como você faz. Tem aquela coisa do conceito lateral first, de cima para baixo, Isso de aí. lateral para... Ou seja, eu ficava ouvindo e falei, cara, ela tá fazendo, então as coisas vão convergindo. Só que A gente vai vendo vai lendo, vai indo em congresso, a gente vai vendo que as ideias vão convergindo. E o Você que você sente faz... que... Eu sei, vocês fazem também... Eles fazem na mesma sessão, a técnica Biothreads, é fazer na mesma sessão os fios com os bioestimuladores. Você Sim. usa ambos os bioestimuladores ou mais a hidroxiapatita? Mais a hidroxiapatita, né? Mas a gente usa também o ácido polilático, também é possível fazer. E a aí técnica. reposiciona os tecidos e depois vem volumizando em pontos específicos. Então, a gente faz o bioestimulador nessa sessão, né? Faz o bioestimulador hiperdiluído num plano subdérmico, ou justadérmico, melhor dizendo. E aí, num plano supraesmase, a gente vem com fio de tração, né? Nessa sessão, eu posso fazer volumização em alguns pontos estratégicos, como mento, ângulo até, fossa Na canina. parte medial, né? Em regiões que a gente consegue fazer. Agora, eu não posso fazer nada em região do zigomático e malar. Perde a referência também, né, Diogo? Então, algumas regiões não dá. E depois aí de 2 meses, a gente acaba com esse refinamento com ácido hialurônico em regiões pontuais para acabar de harmonizar o meu paciente. Me veio uma dúvida aqui agora. Essa sessão de Biothreads, é sessão assim, é sessão única ou você faz também, tipo, igual eu faço na biorreconexão? Ah, não, 3 sessões de Biothreads, 3 sessões de biorreconexão, para ir colocando até mais fios e mais bioestimuladores. Então, o Biothreads, a ideia é o seguinte, a gente tem 4 sessões, né? Primeira sessão, lipoplastia facial. Entra aí lipoaspiração, bichectomia. Mecânica, né? Mecânica, a gente gosta da lipoaspiração mesmo. Numa segunda sessão, eu trabalho com toxina terço superior e inferior. Numa terceira sessão, entra o Biothreads propriamente dito, que seria aí os bioestimuladores, fios, subcisão, principalmente do sulco nasolabial prévia, a instalação, e o tratamento de pele, estilo protocolo. Microagulhamento, peeling, ativos, sistema de drug delivery. Então, a gente faz essa associação. Depois de 2 meses, eu faço preenchimentos pontuais em regiões estratégicas para acabar com a harmonização. Aí, lógico, esse paciente não precisa de lipoplastia. Então, com 3 sessões em média, eu resolvo o caso. Então, mais claro, o paciente tem uma cicatriz de acne, tem uma pele muito ruim. Não tem nem como aí eu vou fazer reposicionar, sessões prévias, né, de pele, antes de eu entrar com os fios e bioestimuladores, né? O Instituto Diogo Lustosa já existe antes da harmonização entrar na sua vida? Não, ele foi criado como para ser um instituto de harmonização facial. Então, nós fomos um dos primeiros institutos focados 100% na ROF. Né? Então, em janeiro de 2017, a gente começou com esse projeto, tem 5 anos, um pouquinho mais de 5 anos. E eu tinha clínica, né, clínica de implante, reabilitação oral, e ministrava curso na pós-graduação e cursos livres. Então, eu tinha uma clínica em um endereço, uma clínica em outra, e ministrava curso em outra, né? Aí levava laser, centrífuga, você imagina aquela beleza, né? Quando eu vi que eu tinha necessidade de mudar, ter o meu espaço para fazer tudo naquele espaço. Então, hoje, no Instituto é o meu consultório particular, é o lugar que eu ministro curso de especialização e curso livre. Então, lá em minha casa eu só fico lá, não saio de Brasília normalmente também. Então, ficou interessante porque eu não tenho que ficar deslocando tanto, né? Para quem não sabe, o Diogo é a metade da laranja. A outra Faltou metade não pôde vir, não conseguiu vir, que é a Juliane. E aí, eu acho que vocês se completam.
Conhecendo vocês de perto, ele é mais assim, elegantérrimo, mais sério, mais na dele. E ela chegou chegando, né? Ela é muito mais extrovertida. E os alunos falam muito isso pra gente, né? Que a gente se complementa. E eu falo assim, que ela chega lá no instituto gritando, né? Oi, gente! Aí eu fiquei imaginando, imagina se ela chegasse assim e eu também, né? Aí, Não como tem é que ter o Não meio ia ter termo. jeito, né? Mas tem o meio termo, a gente se complementa mesmo, isso eu acho bem legal. Eu sei da história de vocês, né? Vocês se conheceram ali já fazendo a harmonização. E aí hoje, como que funciona a dupla Diogo e Juliane? Então, a dupla Diogo e Juliane virou um casal, né? Ela foi a aluna da primeira turma de especialização nossa, assim como vários professores. E aí com o tempo ela foi ajudando nos cursos, né? E aí ela começou a ministrar curso junto comigo. E aí com o tempo isso virou um relacionamento também. E hoje a gente, né, mora junto, trabalha junto, palestra junto. Então é uma coisa bem intensa. Os cursos são sempre juntos, sempre né? Sempre juntos, os cursos são os cursos livres, né? E a especialização, que a gente tem 3 a 4 turmas ao mesmo tempo. E ela também está sempre lá comigo, no Instituto. Diogo, quantos fios você coloca por sessão? Em média, 12 fios, às vezes 16 fios, sempre aos pares, amarrados, né? Que é a nossa concepção. Então, sempre múltiplo de esse 2. negócio de amarrar ou não amarrar, eu não entendo. Isso são conceitos, né? Tem gente que não faz a amarração. E só que a gente vê que o resultado de ancoragem e de tração ele fica mais pobre. Né? Então eu otimizo ancoragem, otimizo o lifting facial. Então eu não vejo por que não fazer. Claro que se não fizer muito bem feito, se tiver cabelo ali no meio, se tiver algum detalhe técnico que não esteja legal, eu posso ter problema nesse nó desse fio. Né? Já que você falou em cabelo, lembrei do lifting temporal, para te perguntar. Sim. Você faz? Faço. Há muito tempo, né? Desde 2017. Eu fui num curso que a gente aprendeu em Miami, né? E essa técnica, eu não sei se você sabe, que é bem antiga. É bem antiga, por isso que eu tô te perguntando. Década de 90 ainda. E aí só que o fio búlgaro hoje não existe mais no Brasil, não tem Anvisa. E aí, hoje o fio que a gente tem multifilamentado, que aguenta essa tração, é o fio de nylon. E esse fio, ele é um fio que não absorve. Esse é um problema. E a técnica é feita dentro do couro cabeludo. Ele tem Anvisa, o de nylon. Ele tem Anvisa, mas ele não é um fio que absorve. Isso para mim é um detalhe importante, né? Porque o paciente hoje ele não quer nada que não absorva, né? Mas não tem jeito, a gente já tentou com outros fios absorvíveis, monofilamentados, não aguenta, porque você tem que fazer uma força grande. Na hora que vai amarrar, né? Ele quebra, né? Então, precisa usar realmente esse fio específico. Nem o fio de sutura de PDO, mais calibroso, quebra. Aquele azul que a gente passava, tudo quebra, né? Quebra. Não adianta. Não adianta, a gente já tentou. Quebra mesmo. Porque o multifilamentado, ele tem uma resistência muito maior, né? Então, por isso que tem que ser. Só que o multifilamentado tem maior chance de ter contaminação. Então, tem alguns detalhes que, assim, a técnica é boa, sabendo das limitações, sabendo da necessidade de associações de técnicas e sabendo que não é, assim, só isso que vai resolver em termos de fios, né? Então, a gente gosta muito. Vou fazer o temporal. Também faço fios de tração para o terço médio inferior. Também associo com bioestimulador. Então, volta para aquela coisa da associação de técnicas. Que à medida que a sustentação perde um pouquinho, o que está embaixo está segurando ali, né? Para o paciente. E um preenchedorzinho está segurando. E a toxina terço inferior está ajudando. A pele que está mais firme está ajudando. E preenchimento para lifting temporal? O que você achou? Então, o preenchimento associado com o lifting do temporal na mesma sessão? Não, o preenchimento, o ácido hialurônico puro para lifting temporal. Você já fez em alguns pacientes? Já. Então, até tem um artigo bem legal sobre isso, que você já deve ter visto. Tem acho que uns 5 artigos. Que a gente faz mesmo, consegue um lift legal mesmo no subcutâneo, né? No subcutâneo é melhor do que justa óssea, inclusive, para a gente conseguir esse lifting.
E aquela questão da linha de ligamentos, né? A questão Eu fiz em alguns pacientes, não vi milagre, Não né? é milagre. Então, Não é milagre. é uma ajuda. Eu falo assim, já está muito cheio o rosto, não tem mais onde eu fazer algo ali, aí eu jogo lá para dentro. Na biorreconexão eu já entro dentro do couro cabeludo, para já dar uma sustentação ali também. Mas sozinho também eu sei, porque também lá no Incas agora se falou muito de lifting temporal com preenchimento, né? Que é algo além para a gente associar no consultório. O negócio, mas como você falou, é bem sutil. A gente coloca o bioestimulador na região do temporal. Então a gente tem hoje o curso Biothreads e o curso Biothreads temporal. E a gente coloca sim a hidroxiapatita, né, na região do temporal. Eu não sabia que vocês tinham dividido. E aqui na têmpora, no arco zigomático também, em ângulo, tentando dar esse lift. Mas assim, a expectativa não pode ser muito alta. Assim, Vamos falar então, já que a gente está falando disso tudo de anatomia, tem um curso que o Diogo vai dar agora lá em... Vai ser em Boston, em Harvard. Evolution. Tá ficando bom em inglês, você tá vendo? Juliane tá perdendo pra mim, Você tá fazendo aula, né? Tô fazendo aula. Então, Evolution é um curso que a gente E aí, para terminar, o Cotofana vai estar lá com eles, né? Então, eu acho que vai ser um curso que vai bombar e vai agregar muito para vocês. Já está bombando, na verdade. A gente está com 80 alunos já. E, assim, o Cotofana é a referência que a gente tem hoje. É o nome mundial hoje, dentro da anatomia aplicada à harmonização facial. E eu vi uns vídeos dele que o Mike mostrou, aquela coisa da... Não é assim, aqui é o SMAS, aqui... Não, você tem que aplicar aqui porque essa estrutura está aqui. Porque se aplicar no outro plano, essa outra estrutura está aqui. Isso e não vai para... Então, uma coisa extremamente aplicável. Ele fala muito do lifting local e do lifting regional. Então, se você aplicar aqui, você vai ter um lifting regional em tal local, porque o SMAS de tal local está conectado com a face de tal local. Então, ele é realmente quando é um anatomista que passa por aqui, por ali, ligado na harmonização, né? E outro que é um anatomista muito bom, mas que não só faz isso o dia todo, né, Diogo? Conectado. Então ele é realmente, lá no Incas ele era um popstar, né? Então assim, você vê que ele tá num nível bem, e é uma honra pra gente estar com ele, com a nossa equipe em Harvard, junto com o Sebastião Cotofana em peças cadáver fresco. Então é um curso que vai ser incrível mesmo. Vai sim, eu tô aguando que eu não vou. Vamos? Tô aguando, mas não consigo data para ir. Falei até com a Juliane que eu queria muito ir mesmo, ir lá estudar com vocês, mas não vou conseguir. Da próxima vez... Ano que vem, a gente faz. A gente se programa, né? Alguém tem alguma pergunta para o Diogo? Tá todo mundo com vergonha, ó. Diogo, o que vocês estão planejando? Na ROF? Na ROF. Então, a gente tá com esses projetos, né? Tem alguns projetos. Tem o Biothreads, que é um curso que a gente tem uma demanda grande. Tem o curso de preenchimento facial Full Face. A especialização, que é a especialização clássica no país, né? De 18 meses para dentistas. E a gente tem esse curso internacional. E a gente tem N ideias, como vocês têm, né? A gente quer criar, publicar. Ai, como é difícil, meu Deus. Você perguntar assim, o que está faltando para a harmonização facial do Brasil? Publicação. Mas tá difícil, eu tô com uns ali, ó, prontos, mas para sair na revista que você quer, do jeito que você quer. É difícil, é comitê de ética. Mas é o caminho, né? É o caminho, a gente vê, eu vi lá em Paris que todos os palestrantes, eles tinham publicação internacional. Eles palestram sobre o que eles publicaram. Exatamente. Então é uma coisa assim que não tem jeito, é o caminho. E a gente vê que os nossos resultados aqui no Brasil são até mais bonitos do que eu vi lá fora. Só que a questão da, primeiro, tecnologia lá, que tem muito mais equipamento, produtos, muito mais, e publicação. Isso daí a gente tem que correr atrás ainda para chegar lá. Eu vi você lá no Incas mostrando um fio que já injeta o ácido hialurônico. Sim. Né? Aquele ácido hialurônico que saía lá, ele pode ser de baixa e de alta elasticidade?
Pode. Inclusive pode ser até um bioestimulador. Digamos que você coloca lá esse fio. É um fio trançado, oco. Você consegue conectar o canhão em uma seringa de preenchedor. Pode ser uma seringa de Lancet, que é um bioestimulador que tem menos deslocamento do que o ácido hialurônico, por exemplo. E ele fica aprisionado dentro daquela trama de fios. Então você vai ter a volumização do fio, do material preenchedor, e ele não desloca tanto, né? Então é algo interessante. Eu pensei também que ele pode ser como se fosse uma referência para você preencher. Por isso que eu te perguntei de alta elasticidade. Eu quero preencher um malar. E aí eu desenho, coloco aquele fio ali e já o preenchedor de volumização do malar já vai ficar ali. É porque o próprio fio ele já vai dar volumização, que são vários fios. Tem hoje um fio no Brasil, por exemplo, da iThread, que é o Matrix, que são 16 fios trançados. É como se fosse aquele, só que você consegue conectar a seringa nele. E ele tem uma elasticidade, né? Então ele tem você consegue ter uma volumização. E ele sempre vai dar uma volumização, mesmo que você use um ácido hialurônico sem reticulação. O único fio que eu uso hoje, Diogo, é o Coil. Qual? Coil. Ele é bem... sim. Ele é um preenchedor. Sim. Né? Ele é excelente. Eu uso ele na glabela, mas tem que ter uma técnica, não pode ficar fora do lugar. Mas é um preenchedor. Pra lá... Agora, uma região que eu Mas acho... você ia falar, um produto desse demora demais para chegar no Brasil? Demora, isso é um problema. A gente tem problema disso, né, no Brasil. Os produtos, o trâmite da Anvisa e tal... Você vai lá no Incas, você vê aquele monte de produto, você fica sonhando em usar aquele produto, mas não... Igual a toxina nova que eles estavam falando lá. Mas é uma toxina que já foi escrita, não chegou nem para eles ainda, quanto dirá aqui no Brasil. E eu vi lá, Profile Body, Exosomas... Exosomes é antigo, o pessoal mas fala, mas não chega fácil. Então. Já me mandaram Exosomes da Coreia para usar aqui no Brasil, mas não tem Anvisa, não tem como usar. Pode PDO para região infraorbital, são coisas que seriam interessantes, né? Mas, infelizmente, a gente não tem acesso. Então, isso é uma desvantagem do nosso país em relação à Europa, por exemplo. Como você pega muitos alunos de especialização ainda... que conselho você dá? Eu sei que chega alunos mais novos para você lá. Que conselho você dá para quem está começando, para quem quer começar na ROF, para os seus alunos que chegam lá na especialização? São vários conselhos. Até eu escrevi um slide, até para o Full Face, falando assim, o sucesso, né? Porque os alunos vêm muito falando, Diogo, e aí, o que eu faço para ter o sucesso? Né? E a gente sabe que é muita coisa, né, Valéria? Não é? Primeira coisa, tem que ter, né, uma dedicação para você dominar as técnicas. Estudo, conhecimento de anatomia, de análise facial, de técnicas da base da odontologia, porque a nossa especialização é para dentistas, né, porque é pelo CFO, a base de anestesia, de biossegurança. Mas você tem que ter N outras coisas para você ter, por exemplo, hoje mídia social. Eu não sou muito de mídia social. Como não? É uma extensão do consultório. Não tem como. Então você tem que estar totalmente dentro. Você tem que ter resiliência, liderança, tem que ter relacionamento interpessoal maravilhoso, porque é tudo com o paciente, com o colega, com o professor. Então são tantas coisas e muito trabalho, que é uma construção. E eu vejo que tem muita gente que entra para a ROF porque, eu vou para a ROF porque a ROF dá dinheiro. Qualquer área dá dinheiro, desde que você se dedique. A ROF está bem alta, mas a gente tem várias outras áreas que são passíveis da gente ganhar também. Mas o conselho que eu dou para quem está começando é estude bastante, tenha foco, meta, disciplina, trabalhe bastante, saiba onde você quer chegar, tenha, né, assim, um norte, seja aconselhado, esteja do lado de pessoas boas, professores, colegas, parceiros, enfim, é muita coisa. É muita coisa. E sempre trabalhar com segurança e eficácia, né? Segurança, um não vai separado do outro. Isso. Não adianta você trabalhar com muita segurança e não ter resultado também. Claro. Eu tenho uma balança ali, Joe, que fica... Segurança, resultado, ética e muito amor, né? Porque se a gente trabalha com algo que a gente não ama, a gente não deslancha mesmo, né? Porque eu, você e vários outros colegas, a gente respira harmonização.
tá estudando, tá lendo, tá trocando, tá O viajando. dia todo, acorda e dorme E para pensando. fazer isso, você tem que ter amor pelo que você está fazendo. Se não tiver, não tem jeito de você tocar isso por anos a fio, né? Não tem jeito mesmo. Você deu uma andada aqui no CIOSP, só veio hoje. Só hoje. Qual a sua visão aqui em relação à ROF? De um CIOSP para o outro que a gente Está veio. crescendo, mesmo esse congresso ter sido menor, né, pelo que eu ouvi falar. Aham. Os estandes estão maiores, as vendas, pelo menos o pessoal da empresa, da indústria tem falado que está aumentando. Ano que vem eles estão programando fazer tudo maior, né? Então está crescendo, está voltando. Essa pandemia foi bem, né? Teve várias limitações e está crescendo, está aumentando. E a perspectiva é que nos próximos 10 anos até para frente vai crescer muito ainda. Né? Hoje estava conversando com um colega e falou... Também acho que hoje, a gente está... vamos supor, X% da população faz harmonização. Isso pode aumentar para 5 vezes ainda. Então, um mercado que ainda vai crescer demais e quem estiver mais preparado, com certeza, vai Preparado usufruir disso. em tudo. Em tudo, Em tudo. Estava palestrando lá agora para a Renova, eu falei, gente, começa lá do seu marketing, começa do conceito que você está estudando, o seu lead que você quer, o que você está procurando. Se ficar só dentro do consultório também não vai. Com certeza. Tem que trabalhar como um todo ali, senão o negócio não vai deslanchar. E o ano que vem vai estar pior, no outro vai estar pior, e vai surgir uma rede social nova. E aí, Valéria, é até legal, né, passar para quem está começando e para quem não está começando também. O profissional da saúde, e aí a nossa área, que nós somos dentistas, a gente vê isso, ele acha assim, eu não estou tendo sucesso, então eu vou fazer mais um curso, que aí eu vou ter sucesso. Aí quando eu vejo, ele já fez 5 especializações diferentes, ainda não tenho sucesso. Então, será que essa é a fórmula? Então tem que pensar de uma forma mais ampla, né, vendo características, comportamentos, parcerias, equipe, para você chegar no seu objetivo, né? Não tem... O segredo é esse mesmo. Não é só fazendo mais um curso novo, né? Não é só um curso. Diogo, foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu. Tá? Muito obrigado pelo convite. Fiquei honrado. Foi Eu um que fiquei prazer honrada. conversar com uma referência hoje, assim, a maior referência que a gente tem na ROF para a pele Obrigada. hoje. E eu me senti muito honrado de ter sido convidado e espero estar aqui novamente em breve. Com a sua metade da Com a laranja. outra metade, ficou faltando Juliane Guiotti. Juliane, a próxima vez você tem que estar aqui. Mas, Diogo, sério, muito obrigada Obrigado. mesmo. Obrigada por ter feito parte do meu início, lá no início. Obrigada por ter me dado oportunidades também, quando eu estava começando ainda. Eu lembro de tudo. Você falou que eu não lembro, lógico que eu lembro. Lembro de tudo. Muito obrigada por sempre me convidar, por fazer parte do seu instituto. Hoje eu não consigo mais estar tão presente, mas a gente vai se organizar para isso. Mas assim, é isso que eu tenho para te dizer. Muito obrigada, muito sucesso. Gosto muito de você, da sua mãe. Tenho um relacionamento muito bom com a mãe do Diogo. Já fiquei muito na casa do Diogo, gente, na casa da mãe dele, com a mãe dele. E é isso, muito obrigada por ter vindo Valéria. aqui. Obrigado você, o Fábio. E assim, vocês merecem todo o sucesso que vocês estão tendo, que é enorme. E eu sei que vocês ainda não chegaram nem na metade. Nós. E assim, eu falando para você, porque realmente a gente vê o crescimento que você teve e todo fruto de muito trabalho, muito estudo, inovação. Então, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, de ser seu amigo, do Fábio, e da gente poder construir muito mais junto aí pro futuro. Vamos sim, com certeza. Obrigada.